Depois de mandar prender temporariamente o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário de Ribeiro e de sua esposa. O ex-titular do MEC está sendo investigado por suposta corrupção passiva e tráfico de influência. Segundo o juiz, a medida visa aprofundar as investigações sobre supostos pagamentos irregulares ao ex-ministro. Nesta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal pediu ao ministro Luiz Fux, presidente do STF, que providencie a imediata designação de segurança a Borelli. O documento, assinado pelo petista Humberto Costa, que preside o colegiado, diz que a adoção de alegados meios violentos é uma forma de vingança contra magistrados e pede a proteção dele. Mais tarde, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu revogar a prisão de Milton Ribeiro. No despacho, Belo diz que os crimes imputados ao ex-ministro não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e ressaltou que o juiz Renato Borelli poderia ter decretado medidas cautelares menos graves. O desembargador também ressaltou que a defesa de Ribeiro foi afetada pela ação da Polícia Federal, que não teria concedido acesso aos autos. Assim a gente abre, então, a edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Essa prisão já estava mesmo sendo considerada esquisita até pelos adversários do governo. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Está muito bem aí nos estúdios dos Pingos nos Is, em plena Avenida Paulista. E muito boa noite, meu caro... não está na bancada, né? Mas um grande abraço aí ao Fiuza e a você que está aqui nos acompanhando nos Pingos nos Is. Olha, quase que os deputados e senadores tiraram a atenção máxima sobre preços dos combustíveis e sobre a situação econômica do país e centraram ali esforços no debate sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Até adversários do presidente Jair Bolsonaro consideraram a prisão mesmo esquisita. Disseram que a investigação é preciso seguir, né? O desafio agora da oposição é tentar ligar o presidente Jair Bolsonaro nesse episódio, que não há nenhuma ligação, e por isso mesmo estão articulando aí ir ao Supremo ou no STJ para tentar jogar o presidente Jair Bolsonaro aí nessa história, como sempre. Olha, o argumento do juiz Renato Borelli é de que a gravidade das denúncias, palavra dele, né, a gravidade das denúncias, é que justificaram a prisão preventiva. Isso também não é usual na justiça brasileira. O que determina uma prisão preventiva não é a denúncia, mas sim a possibilidade do réu atingir a sociedade, né? Comoção pública, ou tentativa de fuga, tentativa evidente de fuga, ou poderio para obstruir a investigação ou mesmo ameaçar réus. E nada disso estava escrito no processo. O Ministério Público, para se ter uma ideia, foi contra as prisões, mas o juiz atendeu o pedido da Polícia Federal, que está dividida aí nesse caso, nessa investigação. Todas as indicações, vai acompanhar esse caso desde o início, mostram que pastores podem ter vendido a alguns prefeitos, né, a possibilidade de facilidades nas verbas públicas no governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é o mesmo que tentar vender lote na Lua. Não consegue, não conseguiu. E pelo menos três prefeitos denunciaram que receberam oferta dos pastores de pagamento ali de propina, inclusive ouro, para depois liberar recursos no MEC através do Sistema de Desenvolvimento Básico da Educação, né? Veja bem, toda essa investigação está sendo feita há muito tempo, não é novidade. Então, houve uma perda de tempo ali, do tempo de prisão, que seria o início da investigação. Nesse momento, a prisão preventiva é mesmo estranha e até a oposição do presidente Jair Bolsonaro achou isso. Mas o Milton Ribeiro, que chegou aqui altivo, né, vindo com um currículo maravilhoso, professor universitário, pastor, muito respeitado por seus na igreja, apresentado ao presidente Jair Bolsonaro como homem sério, sai da prisão demolido. E isso é um absurdo, é uma covardia.
Não se deve fazer isso com ninguém. Vocês se lembram aqui no episódio da Regina Duarte, quando entrevistamos a Regina Duarte, que eu disse a ela: olha, Brasília, a esplanada dos ministérios, é uma máquina de moer reputações. E é o que está acontecendo com o pastor Ribeiro, Milton Ribeiro, né? Não houve julgamento, não houve nem mesmo a apresentação de provas convincentes e já condenaram o senhor, já condenaram o pastor. E ele sai da cadeia, sim, com isso, com essa marca no currículo, e isso tem que ser impedido, não se pode fazer esse tipo de agressão. Todo esse processo é irregular. Hoje eu estive conversando com pessoas ligadas aí à justiça, um desembargador. E ele me lembrava de um ponto muito importante, crucial, é de que todo esse processo deve ser anulado, porque envolve prefeitos e só Tribunal Regional Federal é que pode julgar prefeitos. Está aí uma dica para os advogados do ex-ministro Milton Ribeiro. Só a Justiça Federal Regional, né, pode julgar prefeitos. Os prefeitos têm, sim, fórum especial. E isso não está acontecendo, está acontecendo aí esse julgamento através da 15ª Vara Federal daqui de Brasília. Agora, veja o comportamento do governo. Não tem nada dessa história de abandonar, não tem nada nessa história de virar as costas, não. Apenas o presidente disse o seguinte: não vou passar a mão na cabeça, não vou jogar o governo nisso, e a investigação deve ser feita. E aí o pastor já está indo para casa exatamente porque não há nada contra ele. Essa é a realidade. Você, Ana Paula Henkel, que achou dessa decisão de hoje, Ana, da soltura do ex-ministro Milton Ribeiro. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Zé. Um abraço ao nosso querido Fiuza e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu sempre tenho tentado trazer o paralelo entre o cenário político nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e exatamente por isso. O Randolfo Rodrigues, ele vem tentando colher assinaturas para essa CPI do MEC desde março, né, quando os áudios foram divulgados. Não conseguiu, um ano eleitoral, um ano importante. Muitos senadores não queriam e ainda não querem que essa CPI ela vá para frente exatamente pela importância do ano eleitoral. E aí aconteceu a prisão e, coincidentemente, o Randolfo Rodrigues, essa oposição histérica e nada propositiva ao governo, conseguiu as assinaturas e agora nós teremos um palco político. Nós teremos um outro showzinho, uma outra CPI, como foi a CPI da Covid, exatamente para tentar queimar o governo, para tentar desestabilizar todos os ganhos feitos até aqui. Dentro da pandemia, o Brasil conseguiu, aí, através do ministro Paulo Guedes, sobreviver, colocar importantes decisões que não afetaram de uma maneira catastrófica, como outros países de primeiro mundo foram afetados. Hoje estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E por quê? Eu falo isso dos Estados Unidos? Porque foi o mesmo caminho em 2020. Pouco tempo antes da eleição do presidente Donald Trump, a oposição tentou exatamente fazer isso. Vocês vão se lembrar do movimento Black Lives Matter, da morte do George Floyd, e isso foi usado e abusado e explorado de uma maneira nada honesta, intelectualmente honesta. Bairros foram queimados, tudo culpa do presidente norte-americano. A própria morte de George Floyd significava a representação do patriarcado, da sociedade que oprime os negros, etc. E tudo para colocar na conta do presidente americano para que desestabilizasse a corrida eleitoral em novembro daquele ano. E o Brasil segue o mesmo caminho. A esquerda sabe usar esse manual, sabe trazer esse tipo de falácia, esse tipo de narrativa, e a imprensa agora, né, o consórcio, vai ser alimentado exatamente por essa CPI, a CPI do circo parte 2, porque nós tivemos a CPI do circo, a Covid, mas nós ficaremos de olho, né, o senhor Randolfo? Aqui nós assistiremos, nós tomaremos o nosso antiácido e assistiremos absolutamente todas as sessões, e aqui colocaremos os pingos nos is
sobre as falas de Vossas Excelências e como os senhores querem colocar o Brasil aí num buraco negro sem fundo, como vocês têm feito durante todos os últimos 4 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, inclusive, em detalhes sobre essa CPI, que deve, de fato, ser instalada no Senado. Mas agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, aqui no estúdio. Boa noite, meu compadre Zé, meu Guilherme, meu irmão. Também boa noite, está ausente hoje aqui da bancada. E boa noite a vocês que nos acompanham. Eu queria registrar só que ontem eu estive em Concórdia e queria mandar um abraço para os meus amigos de Concórdia, porque me receberam com muito carinho e mandaram abraços aí para vocês. Para todos obrigado. Vocês. Bom, o PT, ele fala com desembaraço de assuntos em que ele é especialista por ter cometido todos os crimes naquele campo. Ontem eu vi a Ana Paula está dizendo, vamos ver o que a imprensa vai fazer e tal. Já começou o consórcio ontem, de madrugada, eu estava ali distraído e ouvi o comentário da CNN. Uma coisa impressionante, a apresentadora dizia assim, quer dizer que agora acabou o governo, né? Estamos a 4 meses da eleição, acabou a candidatura, chegou a corrupção ao governo Bolsonaro, chegou a corrupção. E depois os jornais que se seguiam na mesma linha, né? Aquele negócio monocórdio e mentiroso. É muito simples, como é que pode o PT falar em corrupção se foram presos, para citar assim ao acaso, estava anotando aqui, o Lula, 3 tesoureiros do PT, Antônio Palocci, Zé Dirceu, Zé Genuíno, João Paulo Cunha, o marqueteiro do PT com a mulher, o líder do PT na Câmara, o presidente da Câmara, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Petrobras, a Dilma sofreu impeachment, a Gleisi e o marido, e eu poderia me alongar aqui por alguns minutos só lendo isso aqui, que é chamada de pátio de cadeia, quando você confere se o preso está lá. Né? Se você começar a dizer isso, aí aparecem mais nomes do PT do que do PCC. É uma organização criminosa que já supera a mais antiga. Então é o seguinte, o que aconteceu será apurado. Se o ministro tem culpa, será punido, coisa que o PT nunca fez. Então eu acho que imediatamente os que se opõem ao PT devem rebater com isso. Olha, organizem em vídeos, nos sites, organizem a lista. Está tudo aí no Dr. Google. Organize a lista dos presos do PT, que essa conversa acaba. Como é que um ex-presidiário pode acusar alguém que está sendo investigado? Só o Lula. Só o Lula. E os outros, a imprensa, ela é infestada hoje de devotos dessa seita que ainda enxerga no Lula, ou tenta enxergar, a alma viva mais pura do Brasil ou do universo. É uma brincadeira, né?